boa tarde a todos e todas que estão aqui com a gente, quem vai nos assistir depois no YouTube, e não esqueça de apertar o sininho. Hoje nós estamos recebendo aqui o Marcelo Cavalcante, contador, autor de vários livros de contabilidade, para a gente bater um papo sobre as IFRS. Ele vai contar aí umas novidades para a gente. Quem sabe tem um spoiler, tá bom? Marcelo, obrigada por ter aceitado o nosso convite e o palco é seu. Ok, pessoal, boa tarde, né? Eu sou Marcelo Cavalcante Almeida, como a Sandra falou, sou autor de livros de contabilidade e de auditoria, tá certo? A minha experiência, eu também sou professor, né? A minha experiência, eu tenho uma experiência de 40 anos trabalhando em Big Four e os últimos 25 anos como sócio de auditoria, tá certo? Vocês estão me ouvindo aí, né? Tá certo? Como sócio-autoria. Eu vou falar hoje sobre sobre mudanças, não mudanças não, as novidades novas mudanças contábeis nas IFRS, mas eu vou primeiro dar um panorama do IFRS. O IFRS é uma regra internacional, né, que é emitida pelo IASB, é uma norma que é emitida pelo IASB. Essa norma aqui no Brasil ela recebe o nome de CPC, né, de uma forma geral, e o Conselho Federal de Contabilidade ele rotula de NBC-TG, tá certo? E esse NBC-TG é o CPC. O CPC ele é uma tradução das IFRS, ok? Tradução da IFRS. Então, essa tradução é efetuada pelo IBRACON, Instituto Brasileiro dos Contadores, né, dos auditores, congrega os auditores, e ela é colocada em audiência pública, né? Ela é primeiro revisada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, pela Comissão de Valores Imobiliários e pelo Conselho Federal de Contabilidade, ok? Então, ela é revisada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a CVM e o Conselho Federal de Contabilidade, e é colocada em audiência pública, né? O CPC ela é uma tradução do FRS, é tudo a mesma coisa, tá certo? E depois de sair da audiência pública, é emitido de forma final, tá certo? Como eu falei, no Conselho Federal é dado o rótulo de NBC-TG, tá certo? Mas o mercado conhece tudo como CPC. Uma coisa muito importante é que o CPC, na essência, é o FRS, não existe CPC adaptado, modificado, nada. Nós seguimos na íntegra o FRS. Existem algumas transações, ou seja, são feitas pequenas eliminações ou adições, mas que não interferem no conteúdo da FRS. Quais são essas eliminações? Por exemplo, sempre que existe uma opção no FRS, tá certo? Pode ser aqui no Brasil você tem a liberdade de cortar a opção. Por exemplo, se você pegar o IAS, que corresponde ao CPC 27 no Brasil, que é o ativo imobilizado, na norma internacional do imobilizado, ele permite, você faz o custo ou reavaliação de ativos, tá certo? Aqui no Brasil, como nós eliminamos a reavaliação de ativos quando nós adotamos as normas internacionais de contabilidade, nós excluímos da lei societária brasileira a reavaliação de ativos, então decidimos o quê? Que excluir essa opção, a opção das empresas no Brasil de fazer pela reavaliação de ativos, tá certo? Isso é um exemplo. Quer dizer, são feitas eliminações, repetindo em alguns parágrafos do FRS para tirar opções, né? Mas o fato da empresa aqui no Brasil fazer pelo custo significa que está de acordo com o FRS, tá certo? Um outro ponto seguinte, nós fazemos algumas adições também. Que adições? Como vocês sabem, na regra internacional, quando você lê um CPC, quando você lê um FRS, ele é preparado para demonstrações financeiras consolidadas, tá certo? Demonstrações financeiras consolidadas. Então, o que ocorre? Aqui no Brasil, as demonstrações financeiras individuais, quer dizer, o CNPJ, é muito importante
porque, com base no CNPJ, que é feita a tributação sobre o lucro, né, o imposto de renda, a contribuição social, e também com base na empresa individual, que é feito a parte legal, a distribuição de dividendos. Então, o que se faz? Tá certo? Nas normas internacionais, ela não está regulamentada do ponto de vista das demonstrações financeiras individuais. Então, aqui no Brasil, nós colocamos alguns parágrafos adicionais, tá certo, nos CPCs, certo? Para regulamentar do ponto de vista contábil, tá certo, as demonstrações financeiras individuais. Então, repetindo, que isso é muito importante, que muita gente faz essa confusão. O CPC é uma tradução do FRS, nós seguimos, na essência, 100% do FRS. Todas as exigências que tem no FRS, nós seguimos aqui no Brasil, até porque, se nós não seguíssemos, nós não estaríamos dentro das regras internacionais de contabilidade. Eu vou falar com vocês, existem alguns estudos que estão sendo feitos pelo FRS, mas estudos que ainda as normas não foram emitidas e não estão em estágio avançado, de mudanças, algumas mudanças que poderão vir a ocorrer no futuro, tá certo? Então, eu preferi falar sobre as mudanças mais recentes nas FRS, que impactam diretamente as demonstrações contábeis das empresas. Eu também decidi fazer tipo um resumo dessas exigências, só para a gente ter uma ideia qual o conteúdo de cada norma. A primeira norma que nós temos o FRS 9. O FRS 9 ele substitui instrumentos financeiros, tá certo? Só repetindo, FRS 9 é instrumentos financeiros. Então, esse FRS 9 ele substitui que no Brasil é o CPC 48, tá certo? O novo CPC 48, que substituiu o CPC 38. Nós temos também o FRS 15, que é Receita de Contratos Clientes, que é o CPC 47, que substituiu os CPCs 30 e 17. E nós temos o FRS 16, que é o arrendamento, leasing, aluguel comercial, aluguel residencial, tudo isso entra, tá certo? Dentro desse IFRS 16, que é o CPC 06 R2, ok? Então, eu vou falar resumidamente o conteúdo de cada uma dessas normas, para a gente ter uma ideia, que se você tiver alguma dúvida sobre algum assunto técnico, você saber aonde recorrer, tá ok? Antes, eu gostaria de dizer o seguinte, de entrar em cada uma dessas normas, que na parte fiscal, as IFRS, as normas contábeis internacionais, ou os CPCs, ou NBCTG, pelo Conselho Federal de Contabilidade, elas foram regulamentadas do ponto de vista fiscal pela Lei 12.973, que saiu em 2014, tá certo? Se você correr lá, você for lá no artigo 58 dessa lei, ele diz o seguinte, que essa regulamentação ela cobre todos os pronunciamentos emitidos aqui no Brasil até 12 de novembro de 2013. Tá? Então, essa lei 12.973, 2014, ela regulamenta, do ponto de vista fiscal, os pronunciamentos dos CPCs que foram emitidos até 2014. O que significa isso? Nessa própria artigo diz o seguinte, se sai qualquer outra norma que venha impactar o resultado, quer dizer, essa nova norma ela não poderá alterar o fluxo de caixa de pagamento dos impostos. Quer dizer, o que a companhia tem que fazer como se fosse um novo RTT. Sempre sai uma norma nova do CPC aqui no Brasil que vai impactar o resultado, você faz as exclusões, tá certo? E entra com a antiga, faz exclusões da antiga norma e entra com os dados da norma, quer dizer, faz as exclusões da nova norma na apuração do lucro e faz a entrada com base nos procedimentos contábeis que estavam em vigor anteriormente, tá certo? De forma que não altere o fluxo de caixa do pagamento dos impostos federais, até que a Receita Federal, o governo, venha se pronunciar sobre esse novo pronunciamento contábil, tá certo? Então, até que a Receita Federal ou o governo venha se pronunciar sobre o tratamento fiscal dessa nova norma contábil, você tem que fazer todos esses acertos na apuração do lucro, no lucro real da empresa, de forma que esse lucro fique de acordo com as normas contábeis anteriores. Eu participo de um grupo de trabalho de Receita Federal, CPC, tá certo? Eu sou indicado pelo Conselho Federal de Contabilidade. Eu represento o Conselho Federal de Contabilidade, o CFC, no grupo de trabalho da
do CPC com Receita Federal, tá certo? Então, sempre que sai um pronunciamento novo, esse grupo se reúne com a Receita Federal, normalmente é um dia de trabalho discutido, tá certo? Atualmente está sendo online. Antes da pandemia, era feito lá em São Paulo, lá na sede do FIPECAF, ok? Então, a gente se reúne e discute, a gente esclarece todas as dúvidas, realmente a Receita Federal vem com 8, 10 pessoas lá, eles discutem todos as dúvidas, eles colocam as dúvidas deles sobre o pronunciamento e nós explicamos o que significa, de forma que eles possam tomar as providências necessárias para neutralizar esses efeitos fiscais. Um outro ponto importante, até antes da pandemia, eu diria que 2019, aí, a Receita Federal ela foi em diversos órgãos, aí, a Brasca, CPC e vários outros órgãos, tá certo? E tentando justificar que não tinha mais condições de apurar o lucro das empresas, tá certo? O lucro real com base partindo do lucro contábil, porque eles argumentaram que o volume de adições e exclusões era muito grande, em função que mais de 63%, eu diria, das adições e exclusões são oriundos dos pronunciamentos contábeis, tá certo? Eles tentando tirar esses efeitos, né, do resultado das empresas para não impactar o lucro tributável. Então, isso criava uma dificuldade muito grande e gerava uma incerteza, né, jurídica muito grande com relação a esses assuntos, porque muitas vezes a própria normatização da Receita Federal sobre determinado procedimento contábil, ela não cobre todo o pronunciamento, às vezes passa alguma coisa, tá certo? E isso pode impactar o pagamento a mais ou a menos do imposto. Então, a Receita Federal estava com a ideia de que as empresas fizessem a apuração do lucro real com base com um sistema separado do sistema contábil, que é a apuração do lucro para fins societários, para fins de balança, etc. Dessa uma apuração separada na escrituração mercantil, como se fosse uma escrituração paralela, só para atender essa parte da legislação fiscal. Mas veio a pandemia, disseram que ia sair na reforma tributária, mas até hoje não saiu nada. Eu vou falar agora sobre o primeiro item, que é o FS9, Instrumento Financeiro, que corresponde ao CPC 48. O que tem nesse CPC 48, Instrumento Financeiro, tá certo? Ele aborda, do ponto de vista prático, dizer, na maioria das empresas, a parte quando a empresa tem aplicações em títulos, tá certo? De títulos públicos e títulos particulares, tá certo? Que eles chamam de instrumento de dívida. São aplicações de títulos públicos e títulos particulares, também quando a empresa tem ações. Também está dentro do escopo desse FS9. Então, quando a empresa faz aplicações financeiras, tá certo? Em títulos públicos e títulos particulares, tá certo? Esse FRS diz assim: olha, você tem que ver qual o modelo de negócio que a empresa administra esses títulos, tá certo? Ou títulos, quer dizer, a gente chama no mercado chama-se títulos de renda fixa, né? Quer dizer, como a empresa administra esses títulos de renda fixa, né? Qual o modelo de negócio, como a empresa gerencia tudo isso. Se a empresa gerencia tudo isso, esses títulos para vender, tá certo? Para vender esses títulos, então ela classifica valor justo através do resultado. Quer dizer, para vender significa o seguinte: se o título subir de preço, tá certo? Ela vai e vende, esse é o objetivo dela. Então, ela avalia sobre o valor justo através do resultado. Se o modelo de negócio da empresa é levar o título até o vencimento, ela avalia pelo custo amortizado. Se a empresa está, por exemplo, em cima do muro, ela pode levar o título até o vencimento, tá certo? Ou vender o título, ela avalia o valor justo e o valor justo do título vai direto no patrimônio líquido. Evidentemente, para esses conceitos de avaliação de títulos, o título de renda fixa, quer dizer, que é usado aqui no Brasil e é usado em mais de 140 países no mundo que usam as FRS, que praticamente o mundo todo está seguindo a FRS. Então, existe toda uma explicação conceitual em cima disso, tá certo? Mas é importante que vocês saibam que a classificação de títulos no balanço, tá certo? Quando a empresa aplica num título de renda fixa, e isso vai levar o quê? A uma avaliação, tá certo? E um critério de precificação desse título, tá certo? Por exemplo, no caso,
o título que é avaliado o valor justo através do resultado, o valor justo, ele é avaliado o valor justo, e o valor justo vai diretamente no resultado, tá certo? Qualquer custo para comprar o título da transação, um imposto, uma corretagem, vai tudo direto no resultado, tá? Não é incorporado ao valor do título, o custo. Quando o título é classificado pelo custo amortizado, qualquer custo da transação para comprar o título é incorporado ao custo do título, tá certo? E esse título ele tem os rendimentos, tá certo? E ele é testado para impairment, tá certo? Impairment, para ver se tem perda, tá certo? E a perda é lançada diretamente no resultado e o rendimento é lançado diretamente no resultado. Quando o título ele é avaliado ao valor justo através do patrimônio líquido, o ajuste ao valor justo é lançado diretamente no patrimônio líquido, naquela conta de ajuste avaliação patrimonial, tá certo? E essa conta, esse valor desse ajuste é transferido para o resultado quando você vende o título, resgata, você se livra do título, tá certo? Então, esse valor é transferido para o resultado do exercício. Então, importante, quer dizer, ressaltar que nesse IFRS 9, ou CPC 48, você tem essas classificações de títulos em títulos de renda fixa. Okay? Vocês também têm nesse CPC 48 a parte de referente a impairment das contas ECB, que antigamente a gente chamava de provisão para devedores duvidosos, tá certo? Ele tem metodologias lá simplificadas e como você deve calcular a perda de crédito com contas ECB de acordo com a norma do FRS, ou CPC 48, que a gente segue aqui no Brasil. Quando você compra um título de renda variável, tá certo? Uma ação, normalmente você teria 4 classificações no balanço patrimonial, né? Se você compra uma quantidade de ações que você passa a ter o controle da empresa, essas ações são classificadas como incontrolada e são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial. É uma situação. Quando você compra uma ação, mas você não compra o controle, você tem um controle conjunto com outro investidor, então é empreendimento controlado em conjunto, está dentro do escopo do CPC 19, é avaliado também pelo MEP, pelo método de equivalência patrimonial, tá certo? E os ganhos e perdas são lançados no resultado, tá certo? Na proporção da participação do investidor na empresa, na investida. Quando quando você comprou a ação, mas não é incontrolada, não é coligada, tá certo? Não é incontrolada em conjunto, aí você verifica, não, eu tenho influência significativa. Se eu tenho influência significativa, é uma coligada, entra dentro do escopo do CPC 18 e é avaliada ao MEP e o efeito, a equivalência patrimonial é computada no resultado. Quando a ação não é avaliada, não é incontrolada, nem coligada, nem controlada em conjunto, ela cai dentro do escopo CPC 48, que é isso que nós estamos vendo aí, discutindo, que é o IFRS 9. E, no caso de uma ação, tá certo? Uma ação que está dentro do escopo do CPC 48, ela é avaliada ao valor justo, a regra geral é valor justo através do resultado. Valor justo através do resultado, tá certo? Então, na prática, não existe ação dentro da regra contábil brasileira, que nós adotamos na regra internacional, que é avaliada ao custo. Isso não existe na regra internacional. Só que ou a ação é avaliada pelo método de equivalência patrimonial, ou ela é avaliada pelo valor justo, cai dentro do escopo do CPC 48. Okay? Vamos falar agora um pouquinho sobre o IFRS 15, que é o CPC 47, que é receita de contratos com clientes. Ok? Então, como eu falei para vocês, é o IFRS 15, CPC 47, que substituiu o CPC 30 e o CPC 17. Né? Então, o ponto é que havia muito questionamento com relação às práticas contábeis no reconhecimento de receitas no mundo inteiro, tá certo? Porque existiam duas normas contábeis que tratavam no assunto, tá certo? E muitas vezes transações da mesma natureza eram contabilizadas de forma diferente, dependendo da empresa e dependendo do país onde a empresa estava, tá certo? Por mais variados tipos de argumentos. Então, o IASB, tá certo? Que é o órgão internacional que fica na Inglaterra,
que emite essas normas, tá certo? E coloca audiência pública e tal, o árbitro decidiu emitir uma norma específica para a Receita, dando uma metodologia única, tá certo? Para reconhecimento de receita. E essa metodologia única, ela é feita em 5 passos, tá certo? Primeiro, eu vou depois dar um exemplo prático. O primeiro passo é identificar o contrato com o cliente. O segundo é identificar as obrigações de desempenho no contrato. E o terceiro é determinar o preço da transação. O quarto é alocar o preço da transação. E o quinto passo é reconhecer a receita quando a obrigação de desempenho é cumprida. Okay? Então, dando um exemplo, vamos imaginar o seguinte, só para a gente ver como é que se enquadra dentro disso aí. É uma norma complexa, por exemplo, tem um curso que dou esse curso em 8 horas para falar sobre receita de contrato de clientes. Né? Então, vamos imaginar o seguinte, uma situação onde uma empresa vende um carro para um cliente, tá certo? E dá uma garantia, dá um serviço de revisão gratuito por 5 anos, serviço de revisão, e cobra R$50 mil. R$50 mil é o preço do carro, né? Que será o preço do carro, e o serviço de revisão de 5 anos sai como se fosse de graça. Serviço de revisão de graça e o preço do carro R$50 mil, tá certo? Então, a primeira coisa que você tem que ver, o primeiro passo é identificar o contrato com o cliente, ver se tem um contrato, tem a formalização da venda, se foi definido o preço, se tem os deveres e obrigações da entidade e do cliente, tá certo? Forma de pagamento, esse tipo de coisa, tá? Caiu aí dentro? Tudo bem. Então, cumpriu o primeiro passo. O segundo passo é você identificar as obrigações de desempenho no contrato, tá certo? O que a entidade está entregando para o cliente? Ela está entregando para o cliente o quê? Está entregando um carro e um serviço de revisão. São 2 coisas distintas, tá certo? Então, você vai ver que no FRS, no CPC 47, ela tem várias situações para você identificar o que é distinto. Então, você identifica no contrato o que você está entregando e que é diferente, porque o carro é uma coisa, prestar serviço de revisão é outra coisa. Mesmo sendo de graça, você separa os dois, tá certo? Depois nós vamos ver o porquê. Depois o passo 3 é determinar o preço da transação. O preço da transação nós já falamos que é 50 mil, é muito simples, tá certo? Mas na prática existem muitas situações complexas, tá certo? Que a gente não cabe aqui nem discutir sobre esse assunto, mas o preço da transação 50 mil é muito simples. Depois eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar esses 50 mil reais e alocar aos delivery. O que eu estou entregando ao cliente? Eu vou alocar isso, uma parte ao carro, tá certo? Uma parte ao carro e outra parte, tá certo? Ao serviço de revisão, tá certo? Aí você fala, mas por que isso? Tá certo? A gente vai ver mais na frente, tá certo? Porque ele manda você... ele não entra... Ele diz o seguinte, não existe, conceitualmente, economicamente, não existe nada de graça, tá certo? Se o serviço de manutenção está saindo grátis, dizendo que é grátis, na realidade, o preço do serviço de revisão ele foi incluído no preço do carro de 50 mil, tá certo? Então, a empresa tem que precificar esse serviço de revisão, tá certo? E o CPC 47 ele dá metodologias de você precificar isso aí, ok? Eu vou imaginar que você precificou em 1.000, então o carro ficou 49. Então, daqueles 50 mil, 49 ficou com a venda do carro e 1.000 com o serviço de revisão gratuito, tá certo? Durante 5 anos, tudo bem. Observe que a nota fiscal é 50 mil, está vendendo o carro, tá certo? Mas na escrituração mercantil, tá certo? Ele manda você separar uma coisa da outra, tá certo? Então, você já alocou 1.000 para o serviço de revisão, de graça, durante 5 anos, e 49 mil para o carro. E o passo 5 é reconhecer a receita quando a obrigação de desempenho é cumprida. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, primeiro, o carro, tá certo? O carro, você reconhece a venda do carro quando você passa o controle para o cliente. Depois nós vamos ver alguns indicadores de controle, tá certo? Quando você paga o controle para o cliente, você reconhece a receita da venda do carro, ok? O serviço de revisão, você só reconhece quando você prestar o serviço. Então, o carro você reconhece num ponto no tempo, quando você passa o controle, e o serviço de revisão ao longo dos 5 anos que você presta o serviço. Então, você vai pensar, Marcelo, mas aí como é que fica o registro? Quer dizer, a nota fiscal foi emitida por 50 mil na venda do carro, tá certo?
eu reconheço, dou entrada, vamos imaginar que a venda foi à vista, eu dou entrada no caixa, na conta corrente bancária de 50 mil, tá certo? 49 mil eu lanço como venda do carro e os 1.000 eu lanço no passivo, como uma receita diferida. Esse 1.000 que está no passivo, ele só vai ser transferido para o resultado como uma receita, tá certo? Como uma receita quando a empresa, quer dizer, a entidade, ela prestar o serviço de revisão ao cliente, ok? Quando você reconhece, falei para vocês que a receita, que aquele passo 5 pode ser reconhecida, ela, em alguns casos, em um ponto do tempo, que é o caso do carro, você passou o controle, ou ao longo do tempo. Para você passar o controle, você vê que é o seguinte, todos os FRS que saem atualmente, as normas, etc., e também que foram modificadas as normas anteriores, eles sempre vão em cima do controle, tá certo? O controle é o cliente ter o ativo, tá certo? Gerir esse ativo como se fosse dele, tá? E ter benefícios exclusivos daquele ativo, tá certo? Então, para você definir o que é o controle, quando para fins de registro da receita, tá certo? Eu diria que na maioria das situações, no momento que você entrega o ativo ao cliente, tá certo? Emite a nota fiscal, entrega ao cliente, esse é o momento que deve ser reconhecida a receita. Mas, em muitos casos, vão gerar dúvidas. E, quando geram dúvidas, o CPC 47 ele dá vários indicadores para você ajudar no teu julgamento se realmente o controle foi passado para um cliente. Então, alguns indicadores, quer dizer, os mais conhecidos no mercado, se o cliente aceitou aquele produto, tá certo? Esse é um indicador. Um outro indicador, se o cliente tem uma obrigação presente de pagar, tá certo? Pagar a entidade, tá certo? Se o produto já está em nome do cliente, quer dizer, emitiu a nota fiscal, está tudo em nome do cliente, tá certo? Se o cliente tem a posse física daquele produto, tá certo? E se o cliente tem os riscos e benefícios, tá certo? Referente àquele produto. Então, esse IFRS 15 ele dá toda essa metodologia, tá certo? Ele também toda essa metodologia para você reconhecer receita, ele entra em outras áreas também, por exemplo, ele entra em áreas de garantias, tá certo? Porque quando a empresa pode ocorrer o seguinte, que a empresa venda um produto e dê uma garantia assim, por 2, 3 anos aí. E essa garantia já está dentro do preço, tá certo? De venda, tá certo? Na realidade, ele diz, olha, na realidade você está oferecendo 2 deliveries para o cliente, tá certo? Que deliveries são esses? Você está entregando um produto e um serviço de garantia, tá certo? E aí faz a mesma coisa que eu falei para você com relação à revisão do carro, ok? Existem também garantias que estão dentro do escopo do CPC 25, tá certo? Que é aquele de contingências, tá certo? Só aquelas garantias normalmente de 2, 3 meses para garantir que o produto está de acordo com as suas especificações, tá certo? As especificações técnicas que estão no produto. Então, são garantia de curto prazo. Nesse caso, o CPC 25, que é aquele de contingência, ele manda você construir uma provisão. Você reconhece a receita pelo bruto no resultado, quer dizer, pelo valor da venda, e constitui uma provisão para garantia, quer dizer, provisão que, à medida que você registra a receita, você faz uma estimativa de garantias, baseada em quê? Baseada, por exemplo, nos custos históricos que você teve de garantias em relação à receita, tá certo? Você faz um comparativo, quer dizer, olha, eu tenho normalmente, meu custo de garantia é em torno de 3% da minha receita, tá certo? Então, toda a receita que está, isso no histórico, que está sob garantia na data do balanço, você faz uma provisão, registra um passivo, tá certo? Quanto à despesa no resultado. Mas também existem as garantias que estão dentro do escopo do CPC 47, que é esse de receita. No caso que é interpretado como se fosse uma prestação de um serviço que, mesmo que esteja embutido no preço, você tem que tirar fora, você registra a receita do produto sem a garantia no resultado, e a garantia você coloca no passivo,
e só transfere para o resultado à medida que for prestando essa garantia. Okay? Agora vamos falar um pouquinho sobre... Depois eu vou dar uns 10 minutos aí para vocês, quem quiser fazer perguntas, tá certo? Sobre o FRS 16, que é operações de arrendamento mercantil, leasing, aluguel, etc. Esse CPC, que é o CPC 06R2, que é o FRS 16, ele trouxe uma mudança substancial na contabilidade de aluguéis, tá certo? De aluguéis, de uma forma geral. Aí, muitas vezes a gente fala de arrendamento, a pessoa, não, eu nunca fiz arrendamento na vida, mas, na verdade, o CPC, basicamente, trata de aluguel, tá certo? Então, por exemplo, vamos imaginar que a empresa ela tenha uma... A empresa que você trabalha ou presta serviço de contabilidade, ela tem um aluguel, fez um contrato de aluguel de 10 mil por mês durante 5 anos, alugou uma sala comercial. Então, 10 mil por mês, você vai ter... como é que você faria o registro antes desse FRS 16? Você pega o aluguel, tá certo? Registra mensalmente, decorreu um mês, você registra um passivo de aluguel de 10 mil a pagar e uma despesa de aluguel de 10 mil. Tá certo? Esse era o lançamento que era feito. Okay? Só esse CPC 06R2, o FRS 16 novo que saiu, ele muda substância por uma série de motivos. A gente podia passar uma live de 1 hora discutindo por que mudou, tá certo? Ele muda e diz o seguinte, olha, pega o contrato e coloca no balanço. Manda colocar. Caiu dentro do escopo do FRS 16, coloca todo o contrato no balanço. O que é colocar todo o contrato? É você pegar os 10 mil por mês, vezes 12 meses, são 120 mil por ano, vezes 5 anos, dá 600 mil. Então, ele pegava 600 mil, quer dizer, evidentemente, ele trazia esse valor presente, tá certo? Trazia valor presente. Vamos imaginar, vamos pensar em 600 mil. Vamos imaginar que deu 550 mil. Eu acredito 550 mil no passivo e debito 550 mil no ativo, tá certo? No ativo imobilizado ou no outro grupo de conta de direito de uso, tá certo? Então, esse FRS 16, tá certo? Ele muda completamente a contabilidade de aluguéis. Eu diria que, praticamente, em 100% dos casos, tá certo? Os aluguéis comerciais, tá certo? Eles se enquadram dentro desse FRS 16, tá certo? E você vai ter que colocar todo o contrato no balanço. Ele diz o seguinte, só para a gente ter uma ideia, ele fala, primeiro, se o contrato é um contrato de arrendamento, atende as exigências de arrendamento, depois eu vou falar um pouquinho sobre o que é o arrendamento. Se esse contrato atende às exigências do arrendamento, então esse contrato você aplica o FRS 16, tá certo? Então, você, no caso do locatário, quer dizer, o locatário, ele coloca todo o contrato no balanço, tá certo? No ativo e no passivo, ok? No caso do locador, tá certo? Ele continua com a metodologia anterior. Qual a metodologia anterior? Ele classifica o arrendamento, isso aí já... Desde que nós adotamos FRS, a mesma coisa, não mudou nada para o locador, tá certo? Ele classifica o arrendamento entre operacional e financeiro. O operacional, ele trata como se fosse aluguel mensal, tá certo? Registra todo mês o aluguel. Já o financeiro, tá certo? Ele trata como se fosse uma venda financiada. Baixa o ativo, reconhece um lucro, prejuízo no resultado, e existe um valor a receber, um ativo financeiro a receber do locador, ok? Agora, como eu falei para vocês, um dos pontos, eu diria um dos principais pontos do FRS 16 é você analisar, fazer o seu julgamento se aquele contrato ele está dentro do escopo do FRS 16, tá certo? Quer dizer, está dentro do escopo, que é um arrendamento. O que ele define com arrendamento ou aluguel? Ele diz o seguinte, o cliente controla o direito de uso de um ativo identificável por um período de tempo em troca de uma remuneração. Tá certo? Então, cada item desse tem uma explicação, tá certo? E o CPC 06R2, ele parte substancial desse CPC tentando explicar o que é um arrendamento do ponto de vista do CPC 16. Você tem que entender o seguinte, que o
o conceito em si é que determinados arrendamentos, na realidade, é uma compra financiada, tá certo? E deveria se registrar o ativo correspondente, já que o locatário ele tem aquele controle do ativo, tá certo? E tem que dar um tratamento semelhante a um ativo imobilizado, que é dentro do escopo do CPC 27. Controlar o ativo, que é a primeira, quer dizer, eu controlo o direito de usar um ativo. O controle do ativo ele envolve praticamente você gerenciar o ativo como fosse seu e ter uso exclusivo daquele ativo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Por exemplo, a Calvin Klein, ela vem para o Brasil, mas ela quer produzir roupas aqui, só que ela não quer fazer roupas. Então, o que ela faz? Ela contrata uma empresa para fazer roupa para ela. Se a empresa, aquela fábrica, se ela trabalha exclusivamente para a Calvin Klein, tá certo? Na verdade, isso aí é um arrendamento e a Calvin Klein vai ter que pegar toda essa fábrica e colocar dentro do balanço dela. Tá certo? Complicado. Tá certo? Agora, isso aí é porque ela tem uso exclusivo daquele ativo só trabalha para ela. Agora, se aquela fábrica trabalha para Calvin Klein, por exemplo, 70% e 30% trabalha para outros clientes, aí ela não tem exclusividade dos benefícios daquele ativo. Então, nesse caso, ele não é um arrendamento, estaria fora do conceito de arrendamento. Seria um aluguel normal, seria uma prestação de serviço normal, estaria dentro do escopo do CPC 47, ok? Controlar o ativo é você gerenciar o ativo como se fosse seu e ter uso exclusivo daquele ativo. Um ativo identificado. O ativo identificado ele pode ser identificado quando você recebe o ativo ou quando consta no contrato, tá certo? Especifica aquele ativo. E, no caso, o fornecedor, quer dizer, a entidade, quer dizer, o locador, ele não poderia ter, por exemplo, direito substantivo de substituir aquele ativo. Traduzindo, vamos imaginar que uma empresa ela tenha ela aluga, a locatária, ela aluga uma frota de carros de luxo, sedãs, preto, junto com a locadora de carro, tá ok? Ela aluga esses carros. Como funciona? Aluguel durante 3 anos, esses carros são alugados para a diretoria e para a gerência, tá certo? Vamos imaginar que são 20 carros, ok? Então, funciona dessa forma. De segunda a sexta, o carro fica com a empresa, tá certo? Na sexta-feira à noite, o carro é devolvido para a locadora e na segunda-feira eles pegam um carro lá, a empresa lá pega os carros, o motorista pega uns carros lá, tá certo? Não necessariamente o mesmo carro, mas um carro com a mesma marca, mesmo ano, mesma cor, preta, tá certo? Mesmo tipo de sedã, etc. Quer dizer, não é o mesmo carro. Então, nesse caso, não é um arrendamento, porque o carro não é o mesmo, não é um ativo identificado, tá certo? Teria que ser necessariamente o mesmo carro, tá certo? E também ele bate muito em cima que teria que ter um período de tempo, o arrendamento, tá certo? Ter um período de tempo em troca da remuneração. Então, o que é o arrendamento? Conceitualmente, o cliente ele controla o direito de uso de um ativo identificado, tá certo? Por um período de tempo em troca da remuneração. Então, o contrato, tá certo? Ele tem que atender a essas especificações. Quer dizer, normalmente, você pega qualquer aluguel comercial, vai se enquadrar dentro disso aí, tá certo? Agora, por exemplo, você aluga uma máquina onde o fornecedor, quer dizer, a entidade, quer dizer, o locador, ele que gerencia a máquina, tá certo? Então, não é um arrendamento, porque o locatário é que teria que gerenciar aquele ativo. Você tem que tomar, quer dizer, eu chamo a atenção, quer dizer, primeiro, todos os aluguéis comerciais, normalmente, vão cair dentro dessa norma aí, não tem como fugir disso aí, tá certo? Então, vai ter que colocar tudo dentro do balanço. Um outro ponto importante é que essa norma, tá certo? Ela é muito abrangente, tá certo? Então, você tem que tomar cuidado sempre que o teu cliente ele tem uso exclusivo de algum ativo. Por exemplo, ele tem computadores que ele alugou, tá certo? Só ele que usa aquele computador, só ele que gerencia o computador. Normalmente, isso aí vai ter que colocar no balanço, colocar todo o contrato no ativo e no passivo, ok?
Vamos passar para o próximo ponto aqui. Um outro ponto importante que eu gostaria de salientar é com relação ao prazo do arrendamento, tá certo? O prazo do arrendamento, né, o prazo do contrato de arrendamento não é um prazo contratual que está no contrato, tá certo? É o prazo que está no contrato, quer dizer, ajustado, tá certo? Por opções de extensão do contrato, aumento do prazo ou extinguir o contrato antes, tá certo? Então, por exemplo, vamos imaginar que o prazo do contrato é de 8 anos, tá certo? Agora, existe uma opção da empresa ficar mais 2 anos com o contrato, tá certo? Então, na hora que você for contabilizar esse contrato, você tem que avaliar junto com a administração, quer dizer, não é o contador que vai fazer isso, mas a administração da empresa vai ter que definir isso, se ela vai fazer a opção ou não para estender o contrato por mais 2 anos. Isso tem que ser feito no início do contrato. Se ela for estender por mais 2 anos, você tem que considerar 10 anos. Aí você vai perguntar, pô, mas qual a importância do prazo de contrato ser 8 ou 10 anos? Porque se, por exemplo, quer dizer, vai depender, porque em 8 anos, só para eu estou fazendo os cálculos aqui na cabeça, tá certo? Porque o valor que você vai colocar no balanço, se você colocar mais anos, vai ter mais prestações e, consequentemente, vai ter um valor maior no balanço. Se você colocar 8 anos, vai ter um valor menor de prestações e você vai colocar menos valores no balanço, tá certo? Porque o que você vai colocar no balanço são as quantidades de prestações e o valor da prestação. 8 anos é uma coisa, 10 anos é outra. Você pode também acontecer que o contrato ele tenha, por exemplo, ele tenha opção de extinguir um contrato antes do prazo, tá certo? Antes do prazo. Por exemplo, você tem um prazo de arrendamento de 10 anos, tá certo? E existe uma opção de você encerrar o contrato no 8º ano, tá certo? Se você decidir que vai... E essa decisão você tem que tomar, quer dizer, você tem que saber, a administração tem que se manifestar a intenção dela, se ela está razoavelmente certa, se vai extinguir, quer dizer, fazer a opção por terminar o contrato antes, em 8 anos, ok? Ou 10 anos, cumprir todo o contrato. Então, ela tem que avaliar isso, quer dizer, avalia também estender ou reduzir o prazo do contrato, se existem essas opções previstas no contrato. Um outro ponto também que eu chamo a atenção dentro dessa regra do CPC 47, que existem amenizadores, tá certo? Os contratos até 12 meses, você tem a opção de não colocar todo o contrato no balanço, tá certo? E também os contratos de pequenos valores. Contrato de pequenos valores, o FRS, o CPC 47, ele não diz exatamente o que é contrato de pequeno valor, tá certo? Está escrito em lugar nenhum. Ele diz só que você é um contrato de pequeno valor quando você, esse pequeno valor considerando o bem quando novo, mesmo que o bem esteja já usado, mas sempre você considera o valor do bem quando novo, ok? No Basel Conclusion do FRS, que é a base de conclusão das FRS, que não faz parte da FRS, mas é um material que diz por que eles tomaram certas decisões. Ele fala em torno de $5 mil, nós estamos falando em torno de R$30 mil. Ativos até R$30 mil, você não precisa colocar no balanço o contrato, você tem essa opção e você, o que você faz? Você registra isso como se fosse um aluguel mensal, tá certo? Você não coloca todo o contrato no balanço, você tem essa opção de fazer isso. Dos arrendamentos de curto prazo, o FRS diz o seguinte, que isso aí seria, no caso, uma escolha de política contábil. Tem que escolher isso por classe de ativo, tá certo? Para usar arrendamento a curto prazo. Você pode dizer, por exemplo, todos os móveis e utensílios, tá certo? Que eu alugar até 12 meses, tá certo? Eu não vou colocar o contrato no balanço. Isso é uma política contábil. E, no caso, isso aí de arrendamento a curto prazo. Agora, para arrendamento de ativos de pequeno valor, tá certo? Que eu diria hoje em torno de R$30 mil, tá certo? Você escolhe com base em cada arrendamento, lease by lease, tá certo? Cada arrendamento você toma a decisão se você vai fazer de
você vai colocar no balanço ou não, tá certo? Tem alguns pontos importantes com relação ao arrendamento. Você pega, quando você vai fazer o registro inicial, você pega as prestações, tá certo? O arrendamento, você pega uma taxa de juros, que seria uma taxa de juros de captação da empresa, pega a taxa do contrato, mas você não sabe a taxa do contrato, porque a taxa do contrato, isso aí foi estabelecida pelo locador, tá certo? Então, você como locatário, nós estamos falando só da contabilidade do locatário, porque o locatário, onde houve a mudança foi no locatário, ele não tem. Então, existe a opção de você trabalhar com a taxa de captação dele, né? Captação dele, quer dizer, se ele fosse no mercado captar para captar recursos para um empréstimo, para comprar um ativo, né? Igual a esse, com a mesma garantia, com o mesmo prazo, etc., etc., qual taxa o mercado cobraria? Então, você vai, pega o financiamento, as prestações, status a valor presente, registra o ativo e o passivo. Você só registra isso como um ativo e passivo, só esse valor você registra no teu ativo? Não. Você compra uma máquina, tá certo? Você aluga uma máquina, mas você aluga uma máquina por 5 anos, 6 anos, mas tem todos os custos que você tem para colocar a máquina em condições ou dentro do uso pretendido pela administração da entidade. Então, nesse caso, você capitaliza, coloca no ativo direito de uso o custo dessas máquinas, tá certo? Esse custo que você teve para colocar a máquina dentro das condições pretendidas pela administração. Importante dizer o seguinte, essa conta de direito de uso do arrendamento, você tem uma conta de direito de uso no ativo e um passivo de arrendamento. Essa conta de direito de uso ela é classificada, ou ela pode ser classificada dentro do ativo imobilizado, destacada, aí nota explicativa você destaca a conta, ou você pode arranjar, você pode colocar um outro grupo de conta, e normalmente as empresas estão colocando abaixo do imobilizado, tá certo? Um grupo separado de contas, de direito de uso de ativos. Essa conta de direito de uso do ativo, ela é depreciada, o pessoal chama de depreciação, embora seja no direito, porque você, na verdade, está arrendando um ativo fixo, né? uma coisa tangível. Eles dizem que o RFRS o tempo todo ele chama de depreciação, tá certo? Normalmente você trabalha com o prazo do contrato, tá certo? Ou se você, quando você registrou o ativo, você precificou do custo do direito de uso, que você vai fazer a opção de compra daquele ativo, do arrendamento, então, nesse caso, aí você depreciaria isso aí pela vida útil normal e você usaria as metodologias de depreciação que estão previstas no CPC 27, tá certo? Ativo imobilizado, né? Normalmente aqui no Brasil se usa o método linha reta, mas também tem as metodologias de unidade de produção, o taxa decrescente, tá certo? De depreciação, etc. São metodologias que estão previstas no CPC 27, e o CPC diz que você tem que usar a metodologia que mais reflita, tá certo, a utilização do ativo, tá certo? Lembrando que no Brasil, por uma série de motivos, muitas empresas usam a metodologia de método linha reta por uma questão de simplificação, tá certo? Porque, na regra geral, você usa aquele ativo praticamente linear ao longo do tempo. Dificilmente unidades de ativo, unidades de produção, a taxa decrescente. O passivo de arrendamento ele vai ser classificado no passivo circulante ou no passivo não circulante, dependendo de quando vence a prestação. Essas prestações elas são atualizadas, tá certo? Porque normalmente os contratos de arrendamento do Brasil são o de aluguéis, né? Aqui no Brasil chama muito de aluguel. De aluguel eles são atualizados pelo IPCA ou pelo IGPM, tá certo? São atualizados, tá certo? E eles também têm o efeito dos juros, tá certo? Porque quando você descontou a prestação, tá certo? Ela ficou menor, tá certo? Mas aí você vai, todo mês, você coloca o juro lá, acredita o passivo, a mesma taxa que você descontou, você acrescenta ao passivo, tá certo? A mesma taxa de juros. Aqui você usa aquela metodologia da taxa de juros efetiva prevista no CPC 48 ou RS 9. Aí acredita o passivo debita a despesa, tá certo? De juros. Agora, uma coisa que eu chamo a atenção
o fato seguinte, existe uma novidade aí, quer dizer, uma coisa aparentemente estranha, mas a regra é essa e também tem um monte de motivo para justificar isso aí. Podemos passar uma hora aqui discutindo por que é feito isso. Mas como os contratos de arrendamento do Brasil, eles são atualizados pelo índice de inflação, GPM, normalmente GPM, aluguéis residenciais, o IPCA mais aluguéis comerciais, essa atualização, tá certo? O FR6 ou o CPC 06R2, ele manda você acredita o passivo, na hora que você atualiza o passivo engorda, certo? Você acredita o passivo e debita o ativo de direito de uso, tá certo? Essa aí é a grande novidade, quer dizer, as variações monetárias sobre o passivo de arrendamento, elas são contabilizadas diretamente no ativo de arrendamento, tá certo? Isso significa dizer o seguinte, que esse ativo sempre está sendo mudando e, consequentemente, vai estar mudando também a depreciação da conta de direito de uso do ativo, ok? Eu acho que, basicamente, isso aí eu deixo agora quem tem alguma pergunta para fazer. Bem esclarecedora, principalmente os entendimentos e as novidades, né? Não sei se, Kleber, você tem alguma pergunta? Bela, Elismar? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o pessoal às vezes coloca no chat. O pessoal fica à vontade aí, perguntar. Eu posso, se não tem pergunta, eu vou continuar até mais uns 5 ou 6 minutos, tá certo? Eu diria o seguinte, no FRS 9, Sandra, não sai não, porque você ilumina aqui não foge não aí não. Não, eu estou aqui, quietinha, aprendendo, porque eu sou contadora, mas eu não tenho escritório. Então, isso não é uma prática, mas é sempre bom a gente aprender, né, a cada dia mais. E esse é um tema que eu conheço muito pouco, então queria já agradecer, foi muito esclarecedor para mim. Deixa eu te falar, pouca gente sabe que nesse CPC 48, que é o Instrumentos Financeiros, lá tem metodologia simplificada para você construir a PDD, tá certo? Como você reconhece a perda de crédito, tá certo? Que uma coisa é o fiscal, outra coisa é o contábil. No contábil, normalmente, que ele diz o seguinte, existe uma metodologia simplificada para as contas receber comerciais, né, de venda de bens e serviços a prazo. Então, você faz o seguinte, você pega o histórico, tá certo? O histórico das contas de perdas de crédito por faixa, tá certo? Então, você tem, por exemplo, as contas receber, você pega as contas receber, classifica por idade de vencimento. Contas receber que estão a vencer, vencida de 30 dias, vencida de 30 a 60 dias, vencida de 60 a 90 dias, vencida de 90 a 120 dias, vencida de 120 a 150, de 150 a 180, 180 a 210, tal. Aí você faz as contas receber por idade de vencimento, tá certo? Então, você pega qual o percentual histórico de perda, por exemplo, na data do balanço, eu estou fechando meu balanço agora, tá certo? Os últimos balanços que eu fechei no final de cada ano, tá certo? Aquelas contas CB, por exemplo, uma conta CB que estava atrasada 150 dias, qual o meu percentual de perda? 30%. Uma conta receber que estava 30 dias atrasada, perdi 0,5%. Então, eu pego esse percentual de perdas histórico das contas receber, tá certo? Ajusto pelas condições atuais e expectativas futuras, tá certo? Sei lá, a pandemia, vamos imaginar, a pandemia ela vai aumentar mais ainda, Deus me livre que não, né? Mas vai aumentar mais ainda, então muitas pessoas vão ficar desempregadas, então vai ter mais perda de crédito, então ajusto. Aí eu chego a essas taxas de perdas ajustadas por faixa de vencimento e aplico sobre as minhas contas receber e tenho aí uma estimativa de perda. Então, essa é uma metodologia simplificada que está no CPC 48 para construir a provisão para perda de contas receber, a PDD, de acordo com as normas de contabilidade emitidas no Brasil pelo Conselho Federal de Contabilidade, ok?
A regra é essa, as companhias abertas, todo no Brasil, todo mundo segue essa regra aí que eu falei para vocês. Alguma pergunta, pessoal? Marcelo, uma coisa que eu queria que só que você repetisse, a questão do que você falou dos ativos intangíveis e do negócio do arrendamento do aluguel do veículo que você comentou. O aluguel do veículo, eu nem me lembro. Do arrendamento. Do arrendamento. Porque eu falei da receita, tá certo? Isso, da receita do arrendamento. Não, deixa eu ver. Não, você está falando de arrendamento, mas o que é específico do arrendamento? Assim, um ponto assim. Que eu falei da receita e do serviço de revisão, que é uma outra coisa, tá certo? Que é o CPC 47. Isso é reconhecimento de receita, tá? É uma coisa. E outra coisa, esse arrendamento. Quer dizer, o arrendamento em si, o grande ponto do arrendamento é o seguinte: o efeito está em cima do locatário, tá certo? Você tem um contrato. Normalmente, aí tem que ver se esses contratos se enquadram dentro do arrendamento, tá certo? Contrato de aluguel. Aí, a partir daí, você faz o quê? Você registra todo o contrato no balanço, tá certo? Registra o ativo e o passivo. Traz tudo a valor presente, registra o ativo e o passivo, tá certo? Esse conceito é um conceito novo, tá certo? Diz toda uma explicação teórica em cima disso, o porquê disso, tá certo? Mas as normas, elas estão, eu diria o seguinte, elas estão evoluindo para melhor. Então, por exemplo, no caso de eu tenho uma empresa de prestação de serviço e eu arrendei um veículo para transportar. Aluguei, né, um carro para fazer o transporte dos meus prestadores de serviço, que eu tenho uma empresa que faz manutenção de linha branca. Certo. Né? E aí eu aluguei esse carro, mas lá no final eu tenho a opção de ficar com o carro ou não ficar com o carro, ou devolver. Exatamente. Isso aí chama-se opção de compra. Isso. Aí eu faço na contabilidade exatamente usando essa CPC que você acabou de falar. Exatamente. Agora tem que ver o seguinte: se esses contratos se enquadram dentro de um contrato de arrendamento, tá certo? Esse contrato de aluguel, tá certo? Primeira coisa é o seguinte: esse carro só trabalha para você, exclusivo teu, ou ele trabalha para outros clientes? Se ele também trabalha para outros clientes do fornecedor, então não é exclusivo seu, não está fora do CPC. Tem que ser exclusivo. Esse é um detalhe, tá certo? Ele trabalha só para mim, tudo bem, trabalha só para mim, tudo bem. Mas uma pergunta: o fornecedor que manda o carro, ele pode mandar outro carro, por exemplo, do mesmo modelo para você, para te levar. Por exemplo, suponha o seguinte: que esse fornecedor que dá o carro para você, para te levar a teu pessoal, tá certo? Esse fornecedor ele tem vários carros do mesmo modelo. Aí um dia ele pode mandar um carro, outro dia pode mandar outro, tá certo? Aí também está fora do arrendamento porque não é um carro identificado, não é o mesmo carro, tá certo? Quem controla as rotas do carro, tá certo? Aí você tem um gerenciamento sobre o carro. Quem controla a rota? Provavelmente é você que vai dizer para onde é que vai, para aqui, vai ali, tá tudo. O controle você tem, mas você tem que ter benefício exclusivo. Se o carro trabalha com outra pessoa, não é contrato de arrendamento. Se o carro pode ser trocado, também não é contrato de arrendamento. Então, você tem que primeiro pegar o CPC 06R2, pegar todas as premissas para se enquadrar dentro do arrendamento e verificar se aquele contrato se enquadra, tá certo? Vai exigir muito julgamento. Tá? Na FRS é muito simples. Ele é muito conceitual. As normas elas são emitidas para mais de 150 países aí, atualmente, que usam os FRS, 140, 150, 140 e poucos países. Então, eles não podem entrar muito no detalhe. Então, eles dão regras, e muitas vezes tem certas coisas que você vai ler no FRS que você nunca viu na sua vida. Mas isso não existe no Brasil, mas existe lá na China, existe na Rússia, ou existe na Inglaterra, ou existe na Itália. Tá certo? Porque é importante, portanto, o pessoal saiba que a mesma contabilidade que nós usamos no Brasil é usada em Portugal. Portugal usa a mesma norma que a gente usa no Brasil, a Alemanha usa a mesma regra, a Itália usa, a França usa, a Inglaterra usa. Tá? A mesma regra, se você pegar a norma lá na Alemanha, tá certo? É igual o nosso CPC aqui.
só que está em alemão, mas os parágrafos é tudo mesmo, tudo a mesma coisa. A regra tudo é igual no mundo inteiro, né? Vamos unificar para poder comparar as empresas e chegar a uma conclusão. Marcelo? Isso eu acho que ficou muito bom. Alguém está porque perguntando de primeiro cada lugar era de uma forma, né? Essa unificação traz uma segurança jurídica, né? E contábil para as outras empresas. Oi, Luiz, pode falar. Opa, então, pegando essa linha aí do arrendamento, caso tenha a opção de compra, né, no final, o carro seja exclusivo, de uso, não compartilhe com ninguém e tudo mais, o carro vai direto para o balanço, né? O carro, independente se tem opção de compra, mesmo que não tenha opção de compra, ele vai direto no balanço. Ah, cara. Não tem... Agora, Okay. Veja bem, você faz um contrato de aluguel de 5 anos, tá certo? E no contrato de aluguel, no final, diz, olha, no final de 5 anos você tem o direito de comprar o carro por R$5.000, tá certo? Então, o contrato em si, ele vai para o balanço. A única coisa que vai diferenciar é o seguinte, porque quando você for registrar o ativo, no momento inicial, você vai ter que precificar esse ativo pela opção de compra que você vai pagar lá no final. Então, você já debita. Como você vai fazer? Você tem que estar razoavelmente certo que você vai exercer a opção. E isso tem que ser no início do contrato, quando você registra o contrato. Aí, se você vai exercer a opção, você já debita o ativo e acredita o passivo. Agora, você não pode colocar esse carro como se fosse um mobilizado normal teu, porque você não tem a propriedade dele. Se lembra que o que diferencia, porque esse assunto é um assunto para levar um dia inteiro, o que diferencia um mobilizado teu de um arrendamento é que no mobilizado teu normal, o carro é teu. Foi emitida uma nota fiscal em seu nome, legalmente é seu. No arrendamento, o carro não é seu. Legalmente, o carro é do locador, do arrendador, tá certo? A da pessoa que está alugando. Então, não é teu, tá certo? Você só dentro desse conceito, aí você faz o registro. Mas o que diferencia o imobilizado normal do imobilizado de arrendamento é esse tipo de coisa. Ele fica como a titularidade. Uma conta de adiantamento para a futura imobilização, alguma coisa assim? Não. É uma conta direito de uso do imobilizado, direito de uso do ativo. É uma conta que pode ficar dentro, o CPC 06R2 permite colocar dentro do imobilizado, ou você coloca no grupo de conta específico entre imobilizado e o ativo intangível. E essa conta de direito de uso, ela é depreciada, tá certo? Pelo prazo do contrato. Ou se você, por exemplo, vai exercer a opção de compra, então você deprecia pela vida útil do ativo, tá certo? Porque no final o ativo vai ficar contigo, você vai exercer a opção, ok? E aquele valor residual lá, se eu optar por pagar, ele aí incorpora lá no final o valor residual. Né? Exatamente, mas você logo no início, você optar por pagar, na verdade é a opção de compra, se você optar por pagar, você vai estar razoavelmente certo que vai fazer a opção, você já no início do contrato já coloca no ativo e já faz a depreciação. Eu não sei o que você está falando, que valor residual você está falando. Não, porque a opção de compra é no final, 5.000, que você deu o exemplo aí, né? Exatamente. É isso aí, você já incorpora no início. Logo que você registra o ativo, tá certo? Você já debita a conta de direito de uso e crédito passivo, né? Pela opção de compra que você vai pagar lá na frente. Tá, trazida para o presente. Legal, obrigado, ótimo. Obrigado pelo esclarecimento. Marcelo, foi excelente, muito obrigada pelos esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso espaço, no nosso bate-canal. E falar um pouquinho das lives que a gente vai ter agora no mês de junho. No dia 21, a gente vai ter uma live especial com a professora Ana Paula Haskell sobre a contabilidade no terceiro setor. Dia 23 será pelo Instagram, sobre gestão do tempo, com a Vânia Campos, porque está difícil administrar esse tempo, quando a gente vê o dia já acabou. No dia 30, a gente vai falar sobre liderança exponencial com o professor José Esteves, porque isso é uma temática aí que está bombando no mercado,
como fazer os aprendizados de forma diferente. O mês de julho também está assim, recheado. No dia 7, vamos falar sobre as organizações contábeis e a LGPD, com o Carlos Alexandre Gonzalez. Dia 14, sobre a gestão do tempo, com o Bernardo Medina, que é um consultor especializado nessa questão de planejamento do tempo. Dia 15, gente, se prepara, vem mudança aí do FGTS, o FGTS passa a ser digital, com o auditor fiscal do trabalho, José João do Desterro, porque o FGTS digital sai no dia 10, no dia 15 ele já vai bater um canal aqui com a gente para contar as novidades. Contadores, preste atenção, porque vai mudar tudo no fundo de garantia. Não vou dar spoiler, mas tem umas coisas aí legais, boa. No dia 20, teremos um bate-papo sobre gestão empresarial, principalmente para os MEIs, com a contadora e sócia da Bicontábil Gisele Lima, né? A nossa musa da rádio. E dia 22, vamos conversar sobre aposentadoria para os profissionais liberais, com o advogado e mestre em Direito, Jesus Najib. Gente, eu estou muito curiosa para isso, porque essa questão da aposentadoria para os profissionais liberais é sempre muito confusa, né? E no dia 28, vamos conversar com a professora Idelena Freitas sobre voluntariado, porque esse é um assunto que nos move. Afinal de contas, estamos num sindicato. Gente, muito obrigada a todos e todas. Fiquem com Deus, fiquem seguras. Marcelo, finaliza aí. Muito obrigada. Então, pessoal, obrigado. Para quem quiser me acompanhar no Instagram, é Marcelo underline, aquela linha abaixo, Cavalcante underline Almeida. Todo dia eu estou colocando assuntos técnicos, livros, curso online, curso ao vivo, tá certo? Então, nosso Instagram atualmente, eu acho que tem só no Instagram, nessa linha do Instagram, acho que tem 78 mil pessoas, tá certo? Que conta todos os contadores, né? Porque o meu assunto, eu só trato praticamente assunto de contabilidade, tá certo? Seria um prazer muito grande quem quiser participar lá conosco, dar essa força lá, tá ok? Obrigado, Sandra, um abração, prazer em revê-la, hein? Espero outra oportunidade de participar com vocês aí. Conte com a gente. Gente, não esqueçam, o Marcelo Cavalcante tem vários cursos que estão disponíveis na plataforma, a gente está sempre divulgando os cursos, né? Se quiserem mais informações, pode entrar em contato com a gente. E não esqueçam de seguir o Sindiponte Rio nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter e no Facebook. No YouTube, não esquece de apertar o sininho, tá? E o nosso site que está de cara nova. Dá um pulinho lá e conta para a gente, tá bom? Tchau, gente. Obrigado, hein?